Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira de cinzas, um dia muito especial para nós católicos, porque nós estamos iniciando a nossa quaresma. Momento que a gente tem que se voltar para a oração, para o jejum, para a conversão. É como se nós fôssemos realmente iniciar um retiro. Nós vamos vivenciar na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa vida em comunidade. É algo inferior para algo superior. É uma passagem. Sair da escravidão para poder viver a liberdade. E o Senhor, quando fala de quaresma, o número 40, representado na Bíblia, a gente logo lembra lá do livro do Êxodo, né? Aquele povo que estava no Egito tinha uma promessa para aquele povo. E o Senhor usou Moisés para falar daquela promessa que eles iriam para uma terra prometida onde corria leite e mel. E por muito custo, Moisés conseguiu tirar aquele povo do Egito. E eles passaram por 40 anos no deserto. Sabe por que eles ficaram 40 anos no deserto? Pode perguntar para quem está do lado. 40 anos no deserto. Aquele povo reclamava, aquele povo murmurava. Havia contendas, havia fofoca, havia discussão, havia tudo. O difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. O difícil, nesses 40 anos no deserto, foi aquele povo tirar o Egito do seu coração, porque eles estavam acostumados a ser escravizados. Eles estavam acostumados a ter que adorar a Deus. E quando Moisés levou aquele povo, cabeça dura, difícil de lidar, eles ainda estavam com o Egito no seu coração, e aquele povo daquela geração não entrou na terra prometida. Então, esses 40 anos no deserto foi porque não teve a verdadeira conversão. E aí depois, na Bíblia também fala de 40 dias que Jesus ficou no deserto e ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, em jejum e oração. E é esse tempo que ele pede para nós agora. Hoje nós iniciamos a nossa quaresma e ele não quer ver a gente reclamando, murmurando, de cara cansada, ou falando: eu tirei doce, eu tirei refrigerante, eu estou fazendo jejum de chocolate, eu estou fazendo... Não,
que seja no secreto do nosso coração. Às vezes, Ele não vai querer nem que a gente tire algo. Que o nosso jejum seja que a gente acrescente algo. Que a gente acrescente oração na nossa vida. Que a gente acrescente paciência na nossa casa. Que a gente acrescente coisas que vão realmente nos levar à conversão nessa quaresma. É isso que o Senhor nos pede. Então esse número 40 ele é simbólico, ele é um tempo de buscar a conversão. E essa conversão nós podemos buscar por um dia, 2 dias, de acordo com cada pessoa, de abrir o seu coração para essa passagem, esse tempo que é um tempo oculto no nosso coração. Não é de ficar contando, nossa, é 40 dias que eu vou ficar sem comer carne. Eu estou fazendo esse jejum, mas quando na quarta e na sexta eu não posso comer carne, mas quando der meia-noite, eu vou lá na geladeira e vou pegar aquela carne lá, porque eu não estou aguentando. Não, isso não é o que Deus está pedindo para nós. O nosso jejum, a gente guardar a quarta-feira e a sexta-feira, se abster da carne, é porque é algo físico para poder modificar o nosso plano espiritual. Então a gente está mortificando a nossa carne. Talvez para alguma pessoa não vai fazer diferença nenhuma tirar a carne, mas vai fazer diferença tomar banho na água gelada, porque só toma banho quente. Vai fazer diferença dormir no chão. Vou dormir no chão, porque a minha cama é muito confortável. E tem pessoas aí que moram na rua que não tem aonde reclinar a tua cabeça. Então nós vamos fazer uma penitência que vai mortificar a minha carne. Para mim, Deus vai pedir uma coisa, para o outro vai ser outra. É algo que mortifica. Não é algo, eu estou querendo emagrecer, eu vou tirar o açúcar na quaresma, porque eu aproveito e vou ficar mais magrinha, vou emagrecer, porque eu vou tirar o açúcar. Não é isso que Deus está pedindo para nós. Se for para fazer atenção na beleza, na estética, que a gente não faça, que a gente não tire nada. Porque não é isso que Ele pede para nós aqui no Evangelho. Ele explica muito bem, Ele orienta muito bem a forma que Ele quer, para que o que a gente se penitenciar vai ser para a nossa purificação e conversão. Então nós precisamos de jejuar e oração. Ele também fala que nesse tempo de quaresma nós devemos dar esmola. Mas essa esmola não é apenas de dar uma moedinha, um dinheiro trocado para alguém na rua, não. Essa esmola que o Senhor pede para nós, muitas vezes vai ser escutar o outro, o nosso vizinho, o nosso irmão de comunidade, o nosso colega de trabalho, que às vezes está com um problema e aí vai precisar de que nós demos um ombro ali, um conselho, uma palavra de Deus, levar Jesus para aquela pessoa. Isso também é uma esmola, porque é o nosso tempo. Fazer uma visita para alguém que está doente, fazer uma visita no hospital, isso é uma esmola, porque está sendo o nosso tempo. Nós estamos gastando o nosso tempo para ajudar o próximo. É uma forma de esmola. Não pense que a esmola é só dar um dinheiro trocado para alguém que está pedindo. Ou muitas vezes pagar alguma coisa para alguém comer que está pedindo. Não é só isso, é algo a mais, porque o Senhor tinha esse olhar compassivo para com todos. Tanto é que Ele fez quantas curas. Então, muitas vezes, nesse período, é a gente se atentar que o outro está precisando. Eu vou dar o meu ombro amigo, eu vou dar essa esmola, eu vou dar a oração, vou orar por aquela pessoa que eu sei que está passando pela dificuldade. E isso é o que Ele quer de nós nesse tempo. Quando fala no versículo de Mateus 6,6, que Deus pede que a gente faça tudo no secreto, né? Entrar no teu quarto, fecha a porta, olha ao Pai que está no céu. E que a gente, nesse período, a gente vai silenciar, né? Nas celebrações nós não vamos bater palma, que a gente consiga silenciar também, ao invés de ficar falando tudo, publicando tudo nas redes sociais, as ofensas, as fofocas, tudo que acontece. Às vezes as pessoas jogam tudo nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e
um tempo também de silêncio, onde a gente tem que silenciar, pensar no próximo, pensar que Jesus estava naquele deserto sendo tentado e que virão coisas para nos tentar também, porque nós somos cristãos, então nós teremos tentações também nesse período de quaresma. Então ele pede para que a gente realmente viva uma profundidade de oração e que tenha um motivo da nossa ação, que seja realmente um sacrifício e não um sacrifício. Porque se eu retirar algo que seja fácil para mim, não tem sentido a nossa quaresma. Tem que ser um sacrifício que nos leva à conversão. E aí você vai vencendo essa mortificação e também consegue assim vencer o pecado. Porque quando nós mortificamos a nossa carne, nós conseguimos mortificar o pecado. A gente consegue tirar o pecado porque nós estamos mortificando o nosso corpo. E a luta é contra o mal. Essa luta é contra o mal. Nós não vemos no mundo espiritual, mas o mal existe e essa luta é contra ele. Então terá tribulações nesse período de quaresma para poder tirar a gente do nosso foco de oração profunda, que é o que o Senhor nos pede, jejum e oração. Então, o que a gente escolher de jejuar, a gente não fala para ninguém, fica no nosso secreto, que a gente mantém o semblante alegre desse período, e a recompensa é a conversão do nosso coração. E nós precisamos buscar esses valores. Na primeira leitura de Joel, fala a palavra agora. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Esse agora de Deus não é depois, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. E Ele tem pressa. Ele fala com a gente que Ele quer agora, porque agora é o momento de salvação. Eu não posso deixar para me jejuar semana que vem, não, tia Jaque. Eu tenho que começar hoje. Eu preciso hoje. Eu preciso ter consciência. Não, mas eu vou começar a partir de semana que vem, porque vai ter um aniversário. Eu quero comer um churrasco lá, eu quero comer. Não é isso que Deus pede. Ele tem pressa. Ele fala que é agora. E tanto é que na segunda leitura também tem um momento, fala que é o momento favorável. Eu te ouvi, eu te socorri, e agora é o momento favorável, agora é o dia de salvação. Então na primeira e na segunda leitura frisa que o momento é agora. A gente não pode deixar para depois, para amanhã, para depois de amanhã, porque vai ter um aniversário, porque vai ter aquele churrasco. Não. O Senhor pede isso para nós agora, e nós vamos ter consciência de que a partir de hoje, esse dia que inicia essa quaresma, nós já estamos preparados para viver essa quaresma que o Senhor nos pede. E a gente não precisa divulgar no Instagram, nas redes sociais de quaresma, porque a gente, várias pessoas acompanham o Frei Gilson, a gente faz a quaresma com o Frei Gilson, tem pessoas que é o Instituto Rest, e tem um momento que ele pede para compartilhar a live, né? Mas às vezes o outro vai falar assim, não aguento acordar 4 horas da manhã, porque eu já entro no trabalho cedo, eu trabalho a carga horária puxada, eu não vou conseguir. Não tem problema. Você não fazer a quaresma com o Frei Gilson ou com o padre que você goste. Você vai escolher a maneira de vivenciar. Você vai fazer a sua profundidade de oração, por mais que o seu tempo seja curto de fazer esse momento, mas você vai escolher o que você vai fazer, e aquela profundidade já é o que importa. Se você vai rezar Pai Nosso, Ave Maria, um terço, mas você está fazendo o seu retiro quaresmal, se você está lendo um livrinho de retiro quaresmal para fazer em casa, não tem problema. É o que você sentiu no seu coração, o seu momento de intimidade com Deus, de fortalecer a sua fé, o que você escolher. Não é o que, porque eu gostaria de fazer isso, ou aquilo porque o fulano não faz. Que seja oculto, porque Deus, Ele vê tudo e conhece o nosso coração. E quanto mais secreto, maior será a nossa recompensa. Nós vamos receber hoje as cinzas na nossa fronte, que as cinzas é o sinal de conversão de vida. João Batista falava isso quando ele pregava o Evangelho, né? Convertei-vos e creio no Evangelho, é isso que ele falava.
E as cinzas é um sinal externo do que nós vamos viver interiormente a partir de hoje. Então, sobre as cinzas, lá no livro de Jonas, Jonas teve a missão de ir a Nínive para poder dar um recado para aquele povo, que Deus ia destruir aquela cidade. Ele foi teimoso no primeiro momento, né? Ele foi para outro lugar, ele entrou em outro barco, foi parar em outro lugar, né? Ficou no barriga de um peixe por 3 dias, depois ele se converteu dentro da barriga do peixe, e ele foi expulso, e ele foi para Nínive. Ele foi muito triste para dar essa mensagem, porque Deus estava para destruir aquela cidade. Quando ele chegou para anunciar, ele imaginou que eles iriam matá-lo, que eles iriam lixá-lo, que eles iriam fazer algo que ele falou: tá bom, minha vida, eu vou ter que ir lá falar que Deus vai destruir aquela cidade, eles vão acabar comigo, né? E ele foi para o rei e falou o recado que Deus havia mandado. Então é onde fala sobre as cinzas. O rei de Nínive rasgou as suas vestes, tirou a sua coroa da cabeça, se vestiu de saco e jogou cinzas na sua cabeça. Este rei entendeu que o nosso Deus é poderoso para fazer, e ele creu. E toda aquela cidade também viveu aquilo com ele. Colocou cinzas na cabeça. E aí o Senhor teve misericórdia de Nínive por causa da atitude do rei e salvou aquele povo. É onde fala das cinzas na Bíblia. Então, o que nós vamos viver hoje, converter e crer no Evangelho, quando nós acreditamos no Evangelho, quando a gente crê, isso muda a nossa vida. As cinzas hoje nos lembra a entrada triunfal do Domingo de Ramos. Essas cinzas que nós vamos receber no último domingo de Ramos, os ramos que foram utilizados na igreja, eles foram cremados e viram essas cinzas que vão ser abençoadas para passar na nossa fronte hoje, que vai simbolizar isso que nós vamos viver. Este agora é um momento de graça, e que Nossa Senhora nos ajude nesse tempo de Quaresma a ser mais santos, onde o nosso coração se transforme, para que a gente vivencie bem esse período que nós vamos iniciar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.